Olá, eu sou o Greg, do Projeto Bíblia, e nós queremos ajudar você, professor e professora de escola bíblica, a dar uma aula excelente para suas crianças em sua igreja. Para isso, nós queremos dar dicas, conselhos, suporte e oferecer materiais para que a sua tarefa seja simplificada e mais produtiva, sempre se apoiando na Bíblia. Nós estamos em nossa série Um Pouco Mais, onde temos visto algumas histórias bem famosas que as crianças provavelmente conheçam elas, porém queremos olhar para elas, essas histórias, e entendemos como podemos estudá-las um pouco mais, o que podemos conhecer um pouco mais. E a história de hoje será sobre a Arca de Noé. Iremos observar o texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9 e 19, que é onde conta toda a história de Noé. Nós não observaremos versículo por versículo, mas a história está lá, nesse capítulo de Gênesis, e faremos um link com o capítulo 3, também desse mesmo livro. Então, a história da Arca de Noé começa com o pecado do povo. As pessoas que estavam vivendo ali pecavam de diferentes formas, viviam como queriam, e esse pecado chegou até Deus. E Deus, indignado com eles, manda seu castigo. Deus fala com Noé que irá destruir a terra, que irá mandar um dilúvio, que as águas irão cobrir toda a face do planeta. E assim, ele precisava construir uma arca para salvar a si, sua família e os animais da terra. Depois desse castigo, Deus resolve fazer uma aliança com o homem. E essa aliança é de que ele não mais faria isso novamente. Ele não mais destruiria a terra por causa do seu pecado com um dilúvio e com águas. Esse é o resumo da história, só que nós queremos entender um pouco mais. Para isso, a chave dessa narrativa é o pecado. O pecado que as pessoas estavam cometendo ali naquela época. Nós não sabemos ao certo quais eram todos os tipos de pecados, só que nós podemos ter uma noção da gravidade deles através da resposta de Deus. Veja bem, se Deus resolve mandar um dilúvio para destruir a terra, para acabar com toda a humanidade, é porque esses pecados eram muito sérios e eram muito graves. Três textos nos ajudam a observar isso. Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11, 12. Nós exploraremos um pouco mais esses versículos aqui nessa folha que está embaixo na descrição do vídeo, que você pode estar fazendo download, esse guia para você, caso queira dar essa aula para as crianças em sua igreja. Lá nós iremos explorar um pouquinho mais esses três textos. Mas eles mostram a reação de Deus olhando para tudo que o homem fazia aqui na terra e como Deus não se agradou nada do que estava acontecendo. Então, o pecado que as pessoas cometiam é a chave para entendermos toda essa história. Se não fosse esse pecado, não teria dilúvio e não teria a arca de Noé. Então, Deus, em sua justiça, pune o pecado, pune o que eles estavam fazendo através do dilúvio. Só que, se nós olharmos um pouquinho para trás no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, nós encontramos o início do pecado. E veja, a nossa Bíblia não está tão distante. De Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 6, nós encontramos o quê? Nós encontramos a progressão desse pecado. Nós encontramos como que com Adão e Eva, trazendo o pecado para o mundo, como que ele chega à sua expressão máxima, às suas consequências máximas, logo no capítulo 6. E aqui temos algumas coisas interessantes para pensarmos. Houve bastante tempo entre Adão e Eva e Noé. Porém,
todo esse tempo, o homem sempre mostrou que queria andar longe de Deus. O homem sempre mostrou que, conhecendo a Deus, ele o negou. Que, sabendo para onde ele deveria ir, ele não foi. Que, sabendo o que ele deveria fazer, ele não fez. Muito pelo contrário, o homem, em todo esse tempo, dava ouvidos ao seu coração, fazia aquilo que queria e fazia tudo aquilo que Deus odiava. Fazia tudo aquilo que Deus mandou ele não fazer. Nesse intervalo entre Gênesis 3 e Gênesis capítulo 6, nós encontramos o homem desesperado, sem um Salvador, que dá voz ao seu coração, que faz aquilo que ele quer e encontra o seu ápice aqui com Noé, quando Deus olha para toda a destruição que eles estavam fazendo, para todos os pecados e fala: não dá mais, eu preciso fazer alguma coisa. Só que essa história não é só sobre o pecado, porque no final, o que Deus faz com o homem? Deus faz uma aliança. E olha só que interessante, essa aliança fala que ele não iria punir o pecado da mesma forma que acabou de punir. Deus diz que nunca mais vai enviar um dilúvio para arrasar a terra. Só que Deus precisava fazer isso? Deus precisava fazer uma aliança com o homem? O pecado que estava acontecendo ali com Noé, que começou com Adão e Eva, ele era contra Deus. O pecado que as pessoas faziam destruíam aquilo que Deus tinha criado. Era como se um filho mimado que olha para a cara do pai, dando tantos presentes para ele, ri da cara dele e cospe em sua cara. Era isso que as pessoas estavam fazendo com Deus. E Deus foi justo. Deus castigou esse filho porque ele merecia. O que ele não merecia era essa aliança que ele fez, de que as coisas seriam diferentes e que ele não mais destruiria o mundo desta forma. Só que nós encontramos também outra aliança por causa do pecado. E essa aliança, ela é através do sangue de Jesus. É a cruz de Jesus. Se não fosse o pecado que começou lá em Adão e Eva, que nós vimos com o povo que estava vivendo na época de Noé, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Não precisaria Deus ter destruído as coisas com o dilúvio. Porém, por causa desse pecado, e mesmo não precisando fazer isso, Deus ama a gente, Deus cuida de nós e envia seu Filho Jesus para fazer uma nova aliança. E agora nós podemos viver de acordo com essa aliança, que é sermos filhos de Deus, que por causa de Cristo nós somos aceitos por Deus. Então, quando você for explicar essa história para as crianças, tenha em mente essa clara relação entre o pecado e Jesus, entre o pecado e Deus. Porque lá em Noé, Deus precisou punir o pecado através do dilúvio. Só que em Jesus, Deus puniu todo o pecado nele. Deus não vai mais punir o pecado em nós. Por quê? Porque todo o pecado foi punido em Jesus. Jesus ele vem para que nós sejamos salvos da ira de Deus. Aquela ira que faz com que Deus mande justamente essa destruição na época de Noé. Essa ira, ela é acalmada com o seu sangue na cruz. Por isso, nós podemos chamar Deus de Pai. Por isso, nós podemos ter um relacionamento com Ele. Não tenha isso muito claro em sua mente e explique essa relação para as crianças. Deus, por causa do pecado, Ele é justo com Noé. E em Jesus, agora conosco, Deus ele foi justo lá naquela cruz. Então, nós podemos nos achegar até Ele. Nós podemos ser amigos
de Deus. E como é que nós vivemos isso? Bom, para aquelas crianças que talvez ainda não conheçam a Jesus, nós podemos descansar em quem Jesus é e no que ele faz. No final da história de Noé, ele encontra a bondade do Senhor, que é essa aliança que ele faz. Ele faz um acordo com Noé. Fala, Noé, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais punir o pecado desse jeito. E nós, hoje em dia, nós podemos olhar para Jesus e ver como que Deus puniu o pecado, que foi nele, em seu Filho, Jesus. Então, nós podemos entender que Deus, ele é salvador, tanto de Noé e sua família, quanto de nós hoje, por causa de Jesus. Para aquelas crianças que já conhecem a Deus, nós podemos expressar a nossa gratidão pela bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus e pedir ao Espírito Santo que sejamos melhores. Como assim? Por causa de Jesus, nós podemos viver melhor para Deus. O nosso pecado ele já foi pago na cruz de Jesus. Então, aquelas práticas que o povo cometia na época de Noé, todas aquelas coisas ruins que eles faziam, nós podemos não fazer. Se formos filhos de Deus, se acreditarmos na cruz de Jesus, que ela nos liberta desse pecado. Na nossa folha aqui embaixo, com sugestões e um aprofundamento da aula, nós temos algumas outras dicas de aplicações, como a criança deve viver, como ela deve se portar, mas o resumo é esse. Você pode alcançar tanto uma criança que não conhece Jesus, como uma criança que já conhece Jesus, e mostrar para ela o que fazer. Agora que meu pecado foi pago em Jesus, o que eu posso melhorar na minha vida? Essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato conosco através deste número. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais no Projeto Bíblia BR e também lá no YouTube, no Projeto Bíblia BR, temos o nosso canal. E no nosso site para conhecer mais do que é esse nosso trabalho. E se você quiser se tornar um parceiro conosco, pode estar acessando o site para mais informações. Muito obrigado e que Deus abençoe.